Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Invocação do Mal 4, o último ritual. Já vou avisar aqui no começo que esse vídeo tem spoilers. Primeiro eu vou resumir a história do filme, falando alguns comentários, e no final eu vou dar minha opinião. Bom, o filme se inicia com Ed e Lorraine investigando seu primeiro caso. Vemos uma versão mais jovem ali do casal, e já no começo desse caso o Ed fala para eles voltarem, porque ele estava sentindo que alguma coisa ruim ia acontecer. Mas a Lorraine não dá muita bola, ela fala para eles continuarem mesmo assim. Então a Lorraine se aproxima do espelho que eles vão investigar, só que ela começa a sentir uma dor muito forte na barriga e os dois correm para o hospital. Daí a gente descobre que a Lorraine está grávida, eles chegam no hospital para fazer um parto de emergência, as luzes do hospital apagam e ela começa a ver uma entidade. Nisso o médico fala que eles vão ter uns problemas ali e a bebê nasce morta. Porém, depois de alguns instantes, por milagre, a menina começa a chorar. Então a gente começa a ver ali uma cena bem bonita, mostrando o crescimento da Judy, eles ali como família, até que mostra a Judy um pouquinho mais crescida já, falando que ela tá vendo, sentindo ali algumas coisas. Então a gente vê a Lorraine ensinando para ela como ignorar. Ela mostra uma música que é para elas cantarem, e depois fala que depois de cantar aquela música, tem que mandar o que ela tá vendo, sentindo embora. Corta para 1986 e a gente já pode ver o Ed e a Lorraine com os atores que a gente conhece, numa versão ali mais envelhecida, que mostra eles fazendo uma palestra, igual teve nos outros filmes, né? Só que mostra que eles estão meio flopados já, né? O pessoal não tá me levando a sério. Tem até algumas piadas dele comparando eles com os caça-fantasmas. Depois a gente vê eles com a Judy, que já tá bem crescida, já tá adulta aqui, no restaurante para planejar o aniversário do Ed, que ia acontecer daqui uns dias. Justamente a primeira vez que eles mencionam o namorado da Judy, o Tony, um ex-policial que se aposentou jovem. Durante o jantar, a Judy e a Lorraine começam a sentir alguma coisa estranha, e as duas começam a cantar aquela música que a Lorraine ensinou pra Judy quando ela era pequena, né? Então a gente vê uma mão aparecendo no braço da Judy. As duas se assustam, mas no fim a cena acabou ficando por isso mesmo. Então a gente começa a ver a família que vai ser a vítima desse filme. Uma família bem padrão dos filmes de Invocação do Mal. Mora o pai e a mãe, 5 filhos, os sogros e por aí vai. Mostra que uma das filhas do casal está se crismando e quando eles voltam para casa para comemorar, ela ganha de seus avós um espelho e um bolo. Então quando eles apagam a luz para ela apagar a vela, de repente a vela apaga sozinha. Ela até acusa a irmã dela, mas mais pra frente a gente vai ver que não foi a irmã dela. Depois ali de uma confusão, o lustre da cozinha cai na cabeça da menina e a cena acaba. Então a gente corta para o aniversário do Ed, onde a gente conhece o Tony, onde a gente vê algumas cenas engraçadas, como o policial do primeiro filme se vangloriando, assim, falando que ele ajuda muito nos casos, ele mostra a cicatriz que ele ganhou depois de ganhar aquela mordida no primeiro filme. Depois a gente vê uma cena engraçada também do Tony assustado com o Ed levando os convidados para conhecer o museu que eles têm em casa. Então começamos a ver a Judy sentindo algumas coisas ali, que de primeiro momento ela até nega, mas a Lorraine sabe que tá acontecendo alguma coisa. Depois a gente vê o Ed chamando o Tony para jogar ping-pong. E um pouquinho pra frente a gente vê que o Tony tá se preparando ali para pedir a Judy de casamento. Ele foi ali justamente para pedir a benção do Ed, da Lorraine, que gera outra cena engraçada, que é a reação do Ed quando ele vê o anel, que é pego no flagra pela Judy, acompanhado do melhor personagem da saga. E a cena termina com o Tony pedindo a Judy em casamento. A gente vê mais um personagem antigo voltando, que é o Padre Gordon, que sugere ali pro Ed e pra Lorraine voltarem a investigar caso, mas já que eles estão aposentados desde o terceiro filme por conta do problema de coração que o Ed tem, eles recusam. Um pouquinho depois a gente volta pra família e começa a ver mais cenas ali estranhas, como a mãe no telefone tendo a corda puxada, depois a menininha vendo a boneca dela ficar em pé, falar e levitar, o que a família não leva muito a sério, e porque também se levasse não ia ser invocação do mal, né? Porque tem 50 coisas acontecendo com todo mundo da casa, mas todo mundo demora para acreditar. Aí na madrugada desse mesmo dia, a menina que se crismou e a outra irmã mais velha resolvem pegar o espelho e jogar fora, porque elas estão achando ele meio sinistro. Porém, no dia seguinte, a gente vê uma cena que mostra duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é a família tomando café e, paralelamente, a gente vê os lixeiros pegando o espelho e colocando no caminhão. E quando o caminhão vai amassar com a prensa o espelho, então, ao mesmo tempo que o espelho é destruído, a menina começou a vomitar litro. Então corta pra Judy e a Lorraine escolhendo o vestido de noiva da Judy, que a gente tem uma cena que me lembrou bastante Witch. Mostra a Judy sozinha numa sala de espelhos, até que ela é atacada por um reflexo dela. E a gente volta pra família na hora da janta, com a menina que vomitou o vidro falando, gente, tem muita coisa estranha acontecendo aqui, vamos sair da casa.
Mas igual eu falei, é invocação do mal. Ninguém vai levar a sério. O pai da menina fala pra ela parar com aquilo e eles continuam jantando. Até que na madrugada o pai da menina é atacado por espírito de uma senhora. Enquanto a menina da crisma achou que seria uma boa ideia ela descer de madrugada sozinha na sala, no escuro, e rever a fita da hora que a vela apagou. Nisso ela é atacada por outro espírito, que dessa vez é um homem, atacando ela com um machado. Aí finalmente toda a família começa a levar aquele caso a sério. E o caso deles vai ganhando repercussão, passa no jornal, passa em programa, chama atenção e o padre Gordon vai até a casa ver o caso. Ele chega no porão, começa a jogar um monte de água benta assim, e a água benta começa a evaporar. Até que ele fala pra mãe ali da casa que não dá, tem alguma coisa muito forte ali. E ele vai até a igreja pedir permissão para eles fazerem um exorcismo e se meterem ali. Mas quando ele chega num escritório para conversar ali, para pedir para a igreja dar atenção para aquele caso, uma entidade se aposta dele e ele tira a própria vida enforcado. Então, no enterro do padre, a Judy sente um negócio muito estranho ali quando ela chega perto do caixão e decide investigar o caso. Porque tá todo mundo estranhando por que o padre faria aquilo. Então depois o Tony chega na casa dos Warren para avisar que a Judy tá na casa da família. De primeiro momento os Warren chegam lá e falam pra Judy ir embora, porque eles não trabalham mais com isso, né? Só que um pouquinho depois da Judy insistir, eles ficam e a gente começa a ver aquelas cenas clássicas. Eles gravando o depoimento das pessoas, depois eles ajudando ali a fazer os serviços da casa. Inclusive é num desses momentos que a gente vê o passado do Tony. Um dia ele foi responder uma ocorrência numa casa e quando ele bateu na porta, um homem abriu, apontando uma escopeta em sua cara, apertando o gatilho. Depois o parceiro dele descobriu que a arma estava carregada e ele só não morreu porque a arma falhou. Naquele dia ele percebeu que ele queria mudar de vida, ele queria ter uma família, netos, né, tudo isso, e uma vida com a Judy. Então no dia seguinte ele foi lá e saiu da polícia. Lorraine então começa a sentir uma presença na casa, até que ela é atraída para o porão, onde a gente descobre o que aconteceu ali. Um homem, após descobrir a traição de sua esposa, pega um machado e mata tanto a esposa quanto a sogra. Um pouquinho depois, o Ed e a Lorraine acham um espelho, que não foi destruído, ele de algum jeito apareceu no sótão da casa. Lorraine então descobre que, assim como no segundo filme, aquelas três entidades que estão na casa, elas estão sendo usadas por alguma entidade maior, uma entidade demoníaca. E é a mais forte que eles já lidaram até o momento. Enquanto a gente vê uma cena da Judy com a Annabelle, que é puro fanservice, que também me lembrou uma cena do It, que a gente vê a Judy encontrando a Annabelle sentada de costas no quarto. Ela começa a virar um bichão assim gigante e dá um jumpscare na cara de quem tá assistindo. Então o Ed pede pro pai ali da família ajudar a descer o espelho do sótão. Ele põe um pano, amarra, fala pro cara não olhar. Mas aí aquela entidade que tá na casa começa a desamarrar as cordas e tira o pano de cima. E a primeira coisa que o pai faz é olhar o reflexo do espelho. Ele vê o bicho, ele fica com muito medo e eles caem lá do sótão. E enquanto eles estavam levando o espelho, assim como no primeiro filme, quando eles tentam tirar a mulher da casa, enquanto eles tentam tirar o espelho, a Judy começa a sentir dor ali, ficar com febre, porque aparentemente aquele espelho se prendeu a ela quando eles estavam investigando o primeiro caso. Nisso a Judy fica possuída, ataca a Lorraine num dos maiores tombos de escada que eu já vi. Fazendo uma pausa aqui rapidinho. Um pouquinho depois de gravar essa parte, o meu celular descarregou e eu tive que pegar outro. Então, se vocês perceberam uma pequena queda de qualidade, é isso. E depois desse tombo, a gente vê uma cena que eu achei extremamente agoniante, que eu sabia que a Lorraine não ia morrer, mas me deu agonia mesmo assim, que quando ela cai no porão, aquele mesmo homem com o machado aparece e começa a atacar ela. Só é salva porque o Tony consegue abrir a porta e salvar a Lorraine. Meio a isso, a Judy faz o Ed ter uma parada ali no coração, que ele cai e fica parado na escada, tentando pegar o remédio, não consegue. Então a Judy ela sobe no sótão da casa e também tenta tirar sua própria vida enforcada. Então o Ed e o Tony conseguem salvar a Judy e despencam do sótão. Eu tinha visto um pouquinho antes que o chão ali do sótão era todo de gesso. Ele começa a atacar eles. Uma cena que eu não vou mentir que me tirou um pouquinho do filme, porque o espelho começa a girar ali loucamente. Então o Ed começa o exorcismo nesse filme, o que não surge muito efeito, o espelho começa a destruir a perna do Tony, até que a Lorraine fala pra Judy que elas não podem desistir naquele momento, que elas têm que se unir e mandar aquela entidade embora. Então a gente vê a Judy e a Lorraine cantando aquela música que elas cantaram ao longo do filme, depois colocando a mão no espelho e o trio mandando a entidade embora. Então eles conseguem ali mandar a entidade embora. Aqui no final do filme a gente tem aquela cena de alívio que dá sempre no final dos filmes. Mostra quando tá tudo bem, a família já tá libertada. A gente vê o Ed e o Tony levando o espelho então pro Museu dos Warren.
o Ed finalmente aceitando o Tony na família. Então a gente vê o casamento, que é uma cena cheia de fanservice. A gente vê gente do primeiro Invocação do Mal, do segundo, do terceiro. A gente vê o James Wan, que é o diretor do primeiro e do segundo filme, que criou todo esse universo, né? Que depois se expandiu para outros filmes. Que é uma cena que eu achei bem bonita, principalmente quando mostra a visão da Lorraine, que é onde a gente vê eles envelhecendo juntos ali do lado da família, com netos, bisnetos. Eu achei bem bonita essa cena para finalizar a história dos dois. A construção desse casal nos outros filmes é muito boa, ela é muito bonita. E quando acabou o filme, na minha sessão tiveram aplausos, então começou a subir a cena ali que mostra as imagens reais do caso, né? Que eu acho que dessa vez foi a que mais apareceu. Enfim, eu gostei do filme. Eu vi que tem muita gente que não gostou. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá meio dividido. Pra mim, hoje é sábado, então faz 2 dias que o filme estreou. Agora eu não sei se esse número aumentou, se ele reverteu, que eu acho bem difícil. A nota que eu dei pra esse filme é uma nota 7. Uma das coisas que fez o pessoal não gostar tanto do terceiro filme, que eu acho que esse aqui vai sofrer também, é a queda de terror. O terceiro filme, ele parece focar bem mais na história. Só que nesse aqui, pelo menos eu gostei, porque ele vem mais como um filme de despedida, né? Ele é mais um filme de despedida do que qualquer coisa. É claro que o marketing desse filme mentiu, falando que esse seria o caso mais tenebroso e por isso eles se aposentaram. Mas se fosse verdade, eles teriam se aposentado no segundo filme. E muitas dessas mudanças vêm pela saída do antigo diretor, James Wan, que é o diretor com poucos filmes na carreira. Mas como eu falei, eu gosto do terceiro e do quarto filme. Eu achei que ele, como um filme de despedida, ele foi muito bem. Eu achei bem bonito o final que eles deram ali pros Warren. Mas se você me perguntasse se eu gostaria que todos esses filmes fossem refeitos com a direção do James Wan, aí é outra história.